Olá meninas, no Minuto do Estilo de hoje nós vamos falar sobre os 8 erros perigosos de uma consultoria de imagem. Sim, se uma consultoria de imagem seguir para esses 8 caminhos errados, ao invés de fortalecer a sua imagem pessoal, ela pode te trazer grandes prejuízos, não só na sua autoimagem, como na sua autoestima. Então vamos lá, eu vou te contar quais são esses 8 erros. O primeiro deles é seguir o gosto e a verdade ou as verdades do consultor de estilo. Quando a gente procura uma consultoria de imagem, a gente quer fortalecer a nossa imagem pessoal porque nós temos algum objetivo. A primeira coisa que um consultor sério deve fazer é entender você na sua essência e te colocar num caminho de busca e encontro desse eu ideal e desse eu real. Depois que você fez esse trabalho de autoconhecimento, com todo o respeito, o consultor de imagem deve te guiar por um caminho onde você encontre esse eu ideal, factível, alcançável, através dos seus estilos de essência, através da roupa, através dos acessórios. Primeiro é o autoconhecimento, depois vem a força do vestir. E esse consultor, ele precisa sempre respeitar você, o seu eu, e não a verdade dele, porque você tem uma caminhada, né? Você está na sua jornada, eu estou na minha. Eu não tenho o direito de interferir na sua jornada. Eu só posso fazer com que você tenha uma jornada mais bonita e fortalecer esse seu eu real e esse seu eu ideal. Então, o grande primeiro erro é o consultor que tenta te impor as verdades estéticas dele e as verdades da jornada dele, tá? O segundo grande erro da consultoria de imagem é achar que uma cartela de cor pessoal sozinha vai fazer milagres. Então, a gente está no momento onde é muito moda as pessoas fazerem a consultoria de cor, né? Montarem a sua própria cartela de cor pessoal através do método sazonal expandido e encontrar a sua paleta pessoal. Isso é muito bom e é muito transformador, como eu vivo dizendo para vocês aqui, eu mesma aplico essa consultoria de cor, mas a cartela de cor sozinha, sem que você faça exercícios, que você pratique a composição de cor para a sua verdade, para o seu momento atual, para o seu estilo de vida, para o seu estilo pessoal, não vai adiantar nada, tá? Então, antes de fazer a cartela de cor, entenda que o processo de consultoria de imagem, ele não é só uma paleta de cor pessoal, ele envolve outras coisas, né? A gente precisa trabalhar o nosso guarda-roupa, as nossas necessidades, os nossos objetivos de imagem junto com essa cor e colocar principalmente aquelas cores em prática, não somente com aquilo que a gente tem no armário, mas também com as nossas cores de essência, que muitas vezes são as nossas cores de alma que não estão na nossa cartela pessoal. Terceiro grande erro perigoso da consultoria de imagem: escrever uma cartilha de harmonização de silhueta e nunca mais se arriscar em looks sem essas regras. Gente, o que eu tenho visto muito aí fora é o tal do equilíbrio da silhueta. Nós temos dentro do coaching de imagem algumas dicas, né? Alguns truquezinhos para harmonizar a silhueta. Mas isso é uma ferramenta que a gente tem que usar a nosso favor, mas não pode ser uma ferramenta que bloqueie, né? Que faça com que a gente não use mais nada fora dessas regras, tá? Isso não pode acontecer. Se você é baixinha, por exemplo, e você quer usar uma saia midi e uma calça pantacur, por exemplo, com tênis, você não tem que se preocupar se vai cortar ou não a sua silhueta. Você tem que se preocupar com o exercício do espelho, olhar-se e ver como você se sente, tá bom? Então, regra de silhueta como um padrão que engessa é muito perigoso, porque você nunca mais vai querer, né, vai ter coragem de arriscar em looks criativos ou que você tem desejo, que tem a ver com a sua essência e que você gostaria muito de colocá-los em prática. Então, não dá certo essa história de só utilizar regras de harmonização de silhueta, tá bom? E o quarto erro de uma consultoria de imagem é você achar que a consultoria sozinha vai fazer milagre. Não, gente, vocês, né, a pessoa que faz a consultoria de imagem, a cliente, ela precisa fazer a parte dela. A parte dela, o que é, né? É a lição de casa, é fazer os exercícios,
é aplicar as estratégias, né? É colocar os métodos que são ensinados em prática no seu dia a dia e não só no momento da consultoria de estilo, mas para sempre, né? Usar aquele conhecimento que é libertador, como eu falo, o conhecimento liberta, e você utilizar essas ferramentas para o seu dia a dia, tá bom? Então não adianta nada você fazer uma consultoria de imagem se você não quer fazer aí, se esforçar e fazer a sua parte, colocar os exercícios em prática no seu dia a dia e perceber que você terá dificuldades, né? E tirar essas dúvidas com a pessoa que fez a consultoria e principalmente, né, você ser uma pessoa independente, né, que você utilize essas ferramentas do seu dia a dia para criar, para trabalhar de forma criativa, sem ser engessada, né, como eu disse aqui agora há pouco, sem seguir uma cartilha de padrões, mas sendo intuitiva, criativa, né, e principalmente vestindo a sua essência sem medo, tá bom? E o quinto perigo, né? O quinto erro da consultoria de imagem é quando o consultor de imagem te faz comprar sem olhar para aquilo que você tem dentro do armário e sem te motivar a novas produções com os itens que você já possui, tá bom? Existem pessoas que estão no momento mesmo que elas estão dando tudo embora, estão vendendo e que estão se desfazendo da maior parte do armário e que precisam em algum momento comprar alguns itens mais pontuais ou alguns, né, muitos itens, porque está numa grande mudança porque mudou o corpo, mudança porque mudou de casa, porque mudou de país, mas geralmente 95% dos casos não é assim que funciona. Então nós consultores, né, os consultores, o que eles precisam fazer? Eles precisam sempre orientar a cliente a potencializar ao máximo aquilo que ela tem dentro do armário. Primeiro organizando e limpando, como eu já ensinei para vocês a semana passada, né, no vídeo que eu fiz a respeito de organização lá do armário, o que tem que sair do armário. Depois a gente tem que entender o que precisa ficar ali e principalmente como usar aqueles itens que estão ali para o seu momento atual, para o seu estilo de vida e principalmente também para os seus estilos pessoais, tá bom? Então, o grande erro é achar que você fazer a consultoria de imagem é você orientar o teu cliente, né, a comprar o novo, a trazer coisas novas. Não, muitas vezes a pessoa é o contrário, ela nem consegue desenvolver a sua imagem pessoal, inclusive, principalmente por causa de excesso de roupa que ela tem ali e ela não sabe utilizar aqueles itens no seu dia a dia de forma criativa, tá bom? Depois, o sexto grande erro é não trabalhar a autoimagem, o fortalecimento do eu real, do eu ideal antes do styling, antes da cor, antes do acessório. Então, hoje em dia, tá super em moda ser consultor de imagem e as pessoas só falam em styling. Ah, vestir, o que fica bem, o que não fica bem. E a verdade, gente, é que a gente precisa primeiro fazer o fortalecimento da autoimagem da cliente. A gente precisa fazer a cliente se conhecer, então fortalecer o eu real, entender qual é o objetivo de imagem, eu ideal, um eu ideal factível. O que é isso? É um eu ideal que esteja próximo do que eu posso atingir todo dia, um pouquinho em direção a ele, né? Todo dia eu ando um pouquinho em direção a ele, tá bom? E depois disso, aí vem os estilos de essência, aí vem ensinar a usar a roupa, fazer composições, tá? O que as pessoas estão fazendo hoje em dia no mercado? Muita gente não trabalha o autoconhecimento, não trabalha a imagem pessoal com esse fortalecimento do eu e só quer vestir a roupa. Então vai direto para a produção de look, vai direto para o estilo pessoal e isso não é legal, tá? O importante primeiro é conhecer a cliente e fazer principalmente com que ela se conheça. Bom, e chegamos aqui no sétimo erro que eu sempre falo para vocês aqui e que acontece muito, infelizmente, que é padronizar o vestir da nossa cliente conforme tipo físico e idade, que são bloqueadores de forças e de estilo pessoal. Então, por que isso acontece? Por dois motivos. Primeiro, porque a cliente, ela geralmente, né, muitas clientes já vêm buscando essa resposta, né? Qual é a fórmula para eu me vestir após os 50? Qual é a fórmula para eu me vestir se eu sou baixinha, tá bom? E, infelizmente, também, hoje o mercado está formando muitos consultores de estilo, muitas pessoas fazem essas formações e ganham lá uma apostila desse curso com regras muito engessadas e pré-estabelecidas, e esse consultor, como não tem vivência, também tem medo e insegurança,
passa essas regras para essa cliente que, por sua vez, fica mais insegura, com mais medo e começa a seguir aquelas regrinhas e não se desenvolve, não faz o desenvolvimento livre, né, do vestir-se e de potencialização da sua imagem pessoal, tá bom? E a gente tem essa coisa do nosso cérebro, do cérebro humano, a gente sempre busca as facilidades. Então, muitas vezes a gente busca assim, né, qual é o passo a passo para me vestir acima, após os 40, após os 50, qual o passo a passo, quais são as regras, os erros e os acertos para eu me vestir se eu sou muito alta, tá? E o que a gente tem que considerar no momento da consultoria de imagem é o estilo pessoal da cliente, é o estilo de vida da cliente e principalmente os seus objetivos de imagem. E aí fazer com que ela desenvolva de forma criativa as suas produções, os seus looks, sendo muito autêntica e muito fiel aos seus estilos pessoais. Isso sim é importante, não é importante e é muito errado colocar idade e tipo físico na frente do vestir a roupa, tá bom? E vamos então para o último erro de uma consultoria de imagem, né? Que é focar nos pontos fracos que a cliente aponta e não em suas forças. Nós todos temos muitas forças, inclusive, né, e principalmente nossa imagem pessoal, independente de qualquer coisa, independente de idade, tipo físico, poder aquisitivo, tá? Todas nós temos. Muitas clientes chegam com uma autoestima baixa e só apontam aqueles pontos que são para elas, né, pontos fracos, né? E o que o consultor de imagem tem que fazer é ser um espelho e apontar as forças e não ressaltar esses pontos fracos, tá bom? Infelizmente acontece muito no mercado do consultor de imagem sempre querer arrumar os pontos fracos, né? Ficar colocando emenda. Não, a gente tem que mostrar para o nosso cliente que a beleza também mora na imperfeição e que ninguém é um ser 100% perfeito dentro da nossa concepção de perfeição, tá bom? Então, o belo também é imperfeito e a gente tem que entender que todos nós temos forças e a consultoria de imagem ela tem que ser focada nessa aceitação das forças e da beleza real, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado no caso de você em algum momento, né, ter aí vontade de fazer uma consultoria de imagem, ficar atenta a esses erros. E eu volto aqui na próxima semana com mais um vídeo do Minuto do Estilo, que esse foi longo, hein? Um beijo!